Bom, a gente voltou aqui com mais uma aula aí pra gente entender um pouco de Blender, para vocês aí conseguirem aprender sobre e vocês estarem aí agregando o meu conhecimento aí no dia a dia de vocês aí, futuramente quem sabe até poder aí estar trabalhando como um artista 3D assim como eu estou hoje em dia, não é mesmo? Eu estou aqui com o Blender aberto e na última aula a gente aprendeu aí como movimentar a visualização 3D, a 3D View, a Viewport, né? A gente aprendeu aí como a gente mexe aqui na viewport, no caso tinha um cubo adicionado aqui. A gente aprendeu aí o básico, eu mostrei para vocês sobre o Screencast Case, é onde eu aperto as teclas e vocês vão conseguir ver aqui as teclas que eu estou apertando, tá? Para fazer as ações aqui dentro. Então nessa aula eu vou ensinar vocês um pouquinho sobre o Edit Mode, porque aquele dia o que eu mostrei para vocês foi apenas o Object Mode, tá? Aqui na aba de Layout é o Object Mode. E a gente vai entender um pouquinho do Edit Mode e como é que ele funciona. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu deletei aquele cubo, tá? No caso, para deletar, a gente aperta a tecla X, a gente aperta a tecla X e delete, para deletar um objeto. A gente seleciona, aperta X e deleta. O que eu vou estar fazendo hoje é ensinar um pouquinho do Edit Mode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar de novo um cubo aqui, tá? Então, eu vou apertar Shift A, tá? Ali vocês podem ver no canto. Vou vir aqui em Mesh e aqui temos algumas meshes, ó, plano, cubo, círculo e tudo mais. Eu vou adicionar aqui um cubo de novo, tá? Que é o que a gente mais utiliza, é isso daqui, cubo. E a gente pode ver aqui, ó, que temos o nosso cubo. O que acontece? Eu vou ensinar vocês um pouco sobre Edit Mode, porque aqui, como vocês podem ver, é um modo de objeto, então eu não consigo pegar e mudar esse cubo. Por exemplo, pegar esse ponto e aumentar ele aqui para cima se eu quiser, porque está no modo de objeto, então tudo que funciona aqui é o modo de objeto, tá? E nesse modo de objeto a gente consegue fazer o que apenas assim com esse modelo? Apenas tipo escalonar e mover de lugar. No caso S é para escalonar, tá? S, ó, ele escalona, aumenta ou diminui o tamanho. Você pode ver que tá aqui, tem aqui também, ó, tá? O XYZ. Só que acontece, no S ele aumenta e diminui de forma rente. Só que se você apertar S e uma dessas teclas aqui, ele vai aumentar ou diminuir na qual você apertou. No caso SY, aí eu vou diminuir ou aumentar ele no eixo Y. SX, vou diminuir ou aumentar no eixo X. SZ, diminuir ou aumenta no eixo Z. Então, essa ferramenta basicamente ela funciona para isso, tá? No caso o Alt S aqui que eu apertei, pessoal, é quando você diminui no modo de objeto e que ele está assim, você dá um Alt S para resetar para 1000, tá? No caso que você reseta o tamanho dele aqui para o tamanho certo, porque eles consideram como 1.0 o tamanho padrão, tá? Então, sempre quando você fizer um objeto, você garanta que ele fique em 1.0, não maior que isso. Tá? Se você aumentar, dê um Alt S, beleza? Vocês vão aprender mais sobre isso, eu vou falar mais sobre isso, beleza? Mas aqui no caso a gente ainda está fazendo essas edições no modo de Object Mode, que não no modo de edição da malha em si. Para mim fazer a edição da malha em si, que é editar esse modelo e transformar esse cubo em alguma outra coisa, eu posso usar de duas formas. A primeira é usar a aba de Modeling, modelagem, para mim modelar, tá? Vocês podem ver, ó, que aqui ele já mudou. Deixa eu ativar o Screencast Case aqui. Screencast Case. Aí, beleza? Você pode ver, ó, que aqui ele já mudou. No modo de modelagem, ele veio aqui ó, em Edit Mode, tá? E você pode ver que ele tem esses pontinhos que a gente consegue selecionar clicando neles, tá? Então aqui no Edit Mode a gente consegue ver que a gente consegue selecionar não o objeto por si só, mas apenas um ponto que forma ele o que ele é, beleza? E a outra forma de você mexer com isso, eu vou voltar aqui para a de layout, e a outra forma de você mexer com esse Edit Mode é você vir aqui, selecionar Edit Mode, ou você simplesmente apertar a tecla Tab, tá? Apertar a tecla Tab e você entra também no Edit Mode. Bom, e aqui dentro do Edit Mode a gente pode daí fazer algumas edições para a gente transformar esses objetos em outras coisas. Por exemplo, modelar um personagem, modelar um carro, modelar várias coisas diferentes, beleza? Aqui ó, se eu selecionar a tecla A, eu vou selecionar tudo, tá? Deixa eu ativar o Screencast Case aqui, não sei porque que isso fica desativando. Beleza. Se eu apertar A, então eu seleciono tudo. Se eu apertar A duas vezes, tá? Eu desseleciono, no caso, tá bom? A duas vezes ele desseleciona. A uma vez seleciona, a duas vezes desseleciona tudo, beleza? E o que acontece? Aqui a gente tem, ó, e aqui em cima no Edit Mode, a gente tem
um pontinho, que no caso é um pontinho. Temos aqui, ó, uma aresta ou edge, que a gente chama, tá? Que no caso é uma linha, que ele seleciona uma dessas linhas do modelo. E aqui temos o modo de face, onde ele seleciona, ó, uma face inteira. Com a tecla G a gente consegue movimentar isso daqui, com a tecla S a gente consegue escalonar, tá? E caso a gente esteja movendo ou escalonando e a gente quer cancelar a ação, por exemplo, é só a gente apertar o botão direito do mouse, que ele automaticamente cancela. Dá um S, ó, diminui, botão direito, ele cancela, beleza? E como que eu faço para mim transformar esse cubo em alguma outra coisa? Por exemplo, a gente já entendeu que com A a gente seleciona, e com S a gente pode escalonar, e com G a gente pode mover, tá? E com o botão direito a gente pode cancelar a ação que a gente está fazendo, beleza? Então a gente aprendeu aqui que a gente consegue selecionar uma face, uma vértice, uma aresta, para a gente estar fazendo as edições, né? Agora eu quero transformar isso em outra coisa, ou seja, o que eu quero fazer aqui? Digamos que eu queira fazer um crucifixo, uma cruzinha aqui, alguma coisa assim. Eu vou selecionar essa parte aqui, por exemplo, essa face de cima, eu vou apertar a letra E, que é para extrudar, que a gente chama, que é o que é esse extrude? É para mim, ó, criar uma nova mesh para cima. E essa mesh ela não vai estar ligada ao cubo. Mas se eu entrar aqui no modo de wireframe, tá? Que é aquele modo de visualização de wire, de visualização da malha, a gente consegue ver, ó, que a face ali de dentro ela não existe mais, tá bom? Então basicamente a letra E ele serve para a gente criar um novo bloquinho aqui de mesh, beleza? Então, ó, se eu quiser aqui fazer literalmente qualquer tipo de modelo, eu só vou selecionando as faces e modelando. E se eu quiser fazer só com vértice, eu seleciono o vértice, ó, e vou modelando aí para cima, vou modelando aí para a direção que eu quero, beleza? Então com a letra E a gente consegue estar fazendo o modelo, beleza? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para mim cancelar tudo que eu fiz, beleza? E agora o que acontece? Então, sabendo disso, que com o S a gente escalona, com o G a gente move, com o E a gente extruda, a gente cria um novo bloco de mesh, então a gente pode fazer o que? Eu vou criar aqui um modelinho rápido aqui, por exemplo, de uma espadinha, tá bom? Eu vou fazer o que? Eu vou selecionar tudo com a letra A, vou dar um SX, lembra que a gente aprendeu que se a gente dá um S e selecionar aqui os XYZ, a gente vai mover no eixo que a gente quer. Então eu vou escalonar isso aqui, ó, no eixo SX, e vou colocar deixar ele fininho dos lados. Aí eu vou vir aqui na visão de lado, tá? Que aqui ele mudou na visão de frente. Eu vou vir na visão de lado, número 3, ou simplesmente apertar aqui em X, vou dar um SY, que essa linha verde é o Y. Então eu vou escalonar ele aqui no eixo Y e deixar, ó, esse cubo num tabletezinho fininho, tá? Eu vou selecionar aqui o modo de vértices, tá? Que é um modo que é melhor, porque a gente consegue trabalhar com vérticezinho por vérticezinho, em vez de trabalhar com faces e tudo mais. E o que eu vou fazer? Beleza, só que eu quero que essa minha espada ela tenha uma ponta. Só que o que acontece? Mesmo que eu selecione esses dois vértices, a minha espada ela não vai ter uma ponta certinha. Porque o que acontece? Falta mais dois vértices desse lado para mim fazer a outra pontinha aqui do lado da espada, não é mesmo? Então o que eu vou fazer? Eu dei um Ctrl Z aqui para voltar. Eu vou fazer aqui, ó. A primeira forma que eu posso estar fazendo é selecionar essa face de cima, tá? Vou dar um E vou mover isso para cima. Vou dar um SX, ó, e escalonar isso aqui, ó. SX, eu posso dar um SX0, que ele já vai zerar tudo, tá? E aí ele fica pontudinho. Então a gente já tem aqui o começo de uma espada. Só que o que acontece? Como eu escalonei, eu fiz, no caso o que eu fiz? Eu dei um SX0 e ele tinha 4 vértices, 2 aqui e 2 aqui. Agora ele tem só 2. Não, ele não tem só 2, ele ainda continua tendo os 4 vértices, tá? Só que os vértices eles estão juntos, um dentro do outro ali. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um A, selecionar tudo, M e colocar aqui by distance. Esse M é um merge, então ele vai tipo remover um vértice. Então os vértices duplicados na letra M, se a gente colocar em by distance, ele vai remover os vértices duplicados, tá bom? Então ele vai ficar, ó, apenas um vértice certinho. Então sempre quando você fizer assim
e escalonar e colocar um vértice dentro do outro, você aperta, seleciona tudo, M e coloca em By Distance, para ele remover os vértices que estão juntos, beleza? Ok. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Agora a gente percebeu que aqui ele ficou esse formato triangular, só que eu quero deixar a espada fininha. Eu vou fazer o que? Eu vou dar um Ctrl R, tá? Aqui embaixo para mim dividir ela no meio, porque eu quero deixar as pontinhas dela aqui fininha. Então, Ctrl R, ó. Eu vou apertar aqui 2 vezes para ele selecionar. O que acontece? Se eu der um Ctrl R, apertar uma vez, eu vou poder mover para onde eu quero que esses vértices fiquem, tá? Então, como eu quero ele no centro, eu vou dar um Ctrl R, clicar, vou apertar em 0 e Enter, tá? E aí ele vai fazer assim. Só que acontece, ele dividiu, é uma coisa que vocês vão descobrir agora. Ele dividiu aqui essa face de baixo, só que ele não dividiu até em cima. Por quê? Porque a regra do Ctrl R, ela não funciona para triângulos, apenas quadrados, né? Como isso daqui era um triângulo, então ele não vai pegar e cortar isso até a face, tá? Porque ele não pode fazer isso, ele tem que cortar a face no meio, tá? Então ele não vai pegar e ligar esse daqui no outro. Mas como que a gente pode estar ligando isso no outro, esse nesse? Com a tecla K, a gente abre uma ferramenta de corte, que é pra gente cortar literalmente a malha, ó. Eu selecionei esses dois aqui, entra, ó, ele fez um corte ali na malha. E o que acontece? Eu vou usar essa ferramenta, vou selecionar esse vértice e esse vértice, vou dar um Enter e fazer a mesma coisa aqui atrás. Dá um K, selecionar aqui os dois vértices e dar um Enter, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui no modo de faces, porque eu quero deixar essa parte aqui fininha, afinal é uma espada isso, né? Então eu vou selecionar, ó, esses dois aqui, lembrando, apertando Shift, tá? Para selecionar mais de uma face. Se eu apertar em uma e apertar na outra, ele vai selecionar que eu apertei, só que com o Shift ele vai selecionar mais faces, tá? Então vou selecionar aqui, ó, essas faces do redor. E agora, ó, no eixo Y, né, que é esse eixo do lateral aqui, ó, no eixo Y, vou dar um SY e 0. E a gente viu, ó, que a gente deixou fininho. Agora eu vou selecionar aqui o modo de vértices e ele tem o mesmo esquema, das vértices estarem duplicadas. Então o que eu vou fazer? Vou dar um AM by Distance, para ele remover as vértices duplicadas que estão uma dentro da outra, beleza? Vou sair aqui agora do modo de Edit Mode e a gente consegue ver que a gente fez aqui alguma coisinha já. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no modo de Wireframe, porque acontece, se eu vim aqui e selecionar isso daqui, eu vou selecionar a parte da frente, mas não a parte de trás, tá? Então se eu entrar no modo de Wireframe, eu posso também selecionar a parte de trás, tá, galera? Então eu vou clicar aqui mais uma vez, aí ele vai selecionar todos os vértices. Que no caso, se eu tivesse apertado só uma vez, ele ia selecionar apenas o vértice da frente. Então se eu apertar um, ele vai selecionar um, com o Shift, se eu apertar de novo, ele vai selecionar o vértice que está lá atrás, tá bom? Então assim eu consigo estar selecionando aí os dois vértices lá, beleza? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou dar uma, 2 vezes para descer lá, vou selecionar isso tudo aqui, tá? E vou fazer o que? Eu vou dar um S2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero deixar a parte de cima maior, tá? Quero deixar ela uma espada estilizada, então eu quero que a parte de cima seja maior do que a parte de baixo. E ok, beleza? E, ó, o S eu sirvo para escalonar, então eu consigo dar um S2, eu consigo aumentar aí no tamanho que eu quero. Agora eu vou fazer o que? Eu saí aqui do modo de Object Mode, eu vou dar um Shift A, vou adicionar aqui um Mesh e vou adicionar outro cubo, tá? E eu vou entrar no modo de Edit Mode dele também, ó. E assim eu consigo fazer aí o formato. Eu vou dar um SZ para diminuir no eixo Z, porque eu vou fazer aqui a base da espada. Vou dar um SY, ó, para diminuir no modo de lado. Vou dar um GZ aqui, mover aqui para baixo, GZ, G move no eixo Z. Então, vou mover ele aqui para baixo. E agora, ok, vou sair aqui de novo, vou dar um Shift A de novo, vou adicionar um cilindro, tá? E aqui no cilindro tem umas coisinhas que a gente pode fazer. Aqui ó, tem um Add Cylinder. Se eu vim aqui a abrir essa abinha, aqui ele vai ter algumas informações de vértices. Aqui ó, como a gente pode ver, tá bem redondinho. Se eu diminuir isso daqui, ele vai deixar menos vértices ou mais vértices, tá? Então a gente consegue controlar aí. Eu costumo deixar em 8 assim, geralmente quando eu vou fazer os objetos, tá? Mas isso não é uma regra, só tô mostrando para mostrar para vocês. Então aqui ele tem algumas coisinhas que você pode estar fazendo aí, ó, tá bom? Que é aumentando, diminuindo, pode aumentar, diminuir e tudo mais, beleza? Ok. Agora o que eu vou fazer? Vou entrar no modo de Edit Mode. Como tá aqui na frente eu não consigo ver direito,
Eu vou habilitar aqui o modo de wireframe, ó. Vou dar um GZ. Vou ver aqui. Agora eu vou fazer o que? Eu quero escalonar isso, mas eu não quero. Eu poderia escalonar isso como? Escalonar e dar um SZ e aumentar para cima, tá? GZ aqui, move para cima. Mas tem uma outra forma da qual eu posso estar fazendo isso. Que é qual forma? Vou voltar aqui e dar um Ctrl Z, ó. Que é fazendo o que? Movendo para baixo, movendo até aqui. Vou dar um SZ, diminuir um pouco esse tamanho GZ, mover aqui para cima. E agora o que eu faço? Ele está muito gordo, eu quero que deixe menor. Então eu vou dar um S e colocar Shift Z. Por quê? Porque daí ele vai aumentar ou diminuir para todos os ângulos menos no eixo Z. Então se eu der um S Shift Z, ele vai aumentar ou diminuir no eixo Y e X, mas não no Z, porque eu estou retirando o modo de edição do eixo Z, tá? Mesma coisa para o eixo X, se eu der um S Shift X, ó, eu consigo aumentar tudo, menos no eixo X. E o mesmo serve para o eixo Y, beleza? Aí, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar mais uma coisinha que vai ser uma bolinha, ou um quadradinho, tanto faz. Vou adicionar aqui um quadrado, vou entrar no modo de edição com Tab, GZ. Vou mover até aqui embaixo, vou dar um S, GZ e mover até aqui para mim fazer a base. Aí, tá? Vou entrar no modo de wireframe lá pra gente selecionar esse vértice, o vértice de trás, ó. Seleciona os dois, tá? Ou você pode vir aqui simplesmente, aí selecionar um a um e dar um S aqui pra mim diminuir a parte de baixo. E lembrando, a gente tem o Ctrl R, que ele serve pra cortar, então vou dar um Ctrl R aqui, ó. Aí apareceu aqui a linha no meio, tá? Ou você pode vir aqui fora. Apareceu a linha que ele mostra como que ele vai fazer esse corte. Aí você clica e você pode arrastar e marcar onde você vai fazer o corte. Vou fazer um corte mais ou menos aqui no meio e vou dar um S e aumentar isso um pouquinho. Deixa eu voltar aqui no modo de sólido, ó. E a gente consegue ver aqui o formato que eu fiz, beleza? E aqui ó, a gente tem aí o nosso primeiro modelinho que a gente fez aqui, tá? O processo foi bem lento aqui, mas isso é bastante normal assim quando a gente começa, inicia assim, quando a gente tem que aprender, tá bom? Mas depois você faz esses modelinhos aí de forma muito rápida. Vou entrar no modo de edição disso aqui, eu vou dar uma detalhada, vou dar um Ctrl R aqui, ó, pra mim cortar ele no meio, tá? Então eu vou clicar e clicar duas vezes. Agora eu vou entrar no modo de wireframe. Você pode entrar por aqui, ó, Z, e entrar aqui wireframe, render, sólido, tá? Vou clicar aqui no wireframe, ó. Agora eu vou selecionar esses vértices, ó. Lembrando, com o Shift apertado eu aperto os vértices, seleciono os vértices que eu quero editar. Então eu vou dar um SY e vou escalonar eles para deixar, como vocês podem ver, ó, num formato mais afinado nas pontas, beleza? Eu vou entrar no modo sólido aqui de novo. E ó, beleza. Agora a gente já conseguiu ver aqui, eu vou selecionar isso. Eu vou deixar isso um pouco maior, tá? Vou entrar no modo Edit Mode, vou dar um S para me aumentar um pouco mais, vou dar um GZ e subir um pouquinho mais a minha espalda. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. E beleza, aí a gente conseguiu. Só que acontece, aqui a gente está com os objetos todos separados, né? A gente precisa fazer essa junção deles, porque eu quero que a espada ela seja apenas um objeto, que quando eu selecione ela, eu consiga mover ela por inteiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar com o Shift selecionado, eu vou selecionar todas as peças, tá? Aí com tudo selecionado, né, eu vou vir aqui e apertar Ctrl J. Por quê? O Ctrl J ele faz literalmente a ligação da malha e transforma tudo em um objeto só, tá bom? Então se eu entrar aqui no Edit Mode, ó, agora a gente pode ver que eles estão tudo juntos, tá? E o que acontece? Mas se eu selecionar com A, eu vou selecionar tudo, mas eu não quero selecionar tudo, eu quero editar apenas essa meshzinha aqui. Então eu vou ter que vir o que? Vir aqui e selecionar vértice por vértice dela? Não, você não precisa fazer isso. Como eles estão em objetos separados, mesmo estando juntos no mesmo objeto, eles têm malhas separadas, então eu só preciso mirar no vértice e apertar a letra L. Aí ele vai selecionar aquele modelinho ali dentro do Edit Mode. Apertar L no outro, ele vai selecionar, beleza? Então é basicamente assim. E a gente fez aqui o nosso primeiro modelinho, tá? 3D aqui. Eu vou deixar o ponto de origem dele aqui em cima, então vou dar um GZ aqui, ó. Subir um pouco aqui para o ponto de origem dele ser mais em cima. Beleza? Agora eu vou escalonar, porque lembra que isso aqui tem 2 metros, então eu preciso deixar um pouquinho menor. Então eu vou escalonar aqui, ó.
essa nossa espadinha, beleza? Eu vou dar um Alt G aqui só para centralizar essa espada, que é o centro aqui, ele tá aqui embaixo, só que o centro do mundo é aqui, então vou dar um Alt G e ele vai centralizar o objeto com o centro do mundo, beleza? E aqui ó, a gente rapidinho criou aí o nosso primeiro modelinho, beleza? Agora o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar vocês aqui como que a gente pode estar colocando aí cores, tá? Então eu vou vir aqui ó, nessa aba de propriedades, você desce até aqui embaixo, você vai achar essa abinha aqui que é de material, tá bom? Eu vou arrastar um pouquinho pro lado aqui. E quando você entrar aqui, às vezes vai ter aqui um material já, ou talvez ele esteja zerado e não tenha nenhum material. O que acontece? Se não tiver nenhum material, você vai vir e vai criar um novo material. E aqui criando um novo material, você consegue dar uma cor para ele, tá? Só que essa cor do material, ele só vai aparecer no modo de material, tá? Então no modo de sólido aqui, ele não aparece a cor, tá? A não ser que você coloque para aparecer no modo sólido, mas isso é outra coisa que vocês não vão aprender agora. Aí eu vou entrar aqui na aba de material, aí ele adicionou aqui uma corzinha cinza aqui, tá? O que acontece? Eu vou vir aqui, só que eu quero adicionar várias cores, eu não quero que tenha só a cor cinza inteira, eu quero que tenha várias cores. Então eu vou criar aqui ó, mais, e vou criar um novo material, e vou colocar aqui por exemplo a cor, eu quero que a base dela seja inteirinha dourada, tá? Então eu vou colocar aqui ó, um dourado mais ou menos nesse nível aqui. Só que acontece, ele não adicionou em lugar nenhum esse dourado. O que eu tenho que fazer para adicionar esse dourado aqui? Eu tenho que vir aqui no modo de Edit Mode com o Tab, tá? Edit Mode. Eu seleciono tudo onde eu quero que seja dourado, ou seja, eu vou selecionar essa parte que eu quero que seja dourado com a letra L, tá? Selecionar essa parte e vou vir aqui no modo de Wireframe, ó, e vou selecionar ali o nosso cilindro, mirar ali e selecionar. E agora eu vou fazer o que? Eu vou voltar aqui no modo de visualização de material, eu vou selecionar aqui o nosso material dourado e vou colocar aqui ó, em Assign, que é para ele setar o material dourado na nossa base da espada, beleza? Então agora ó, a gente consegue ver aqui que a nossa espada ela tem a coloração cinza, a coloração prateada para a lâmina dela e a coloração dourada para a base dela, para o punho, para onde é a parte de pegar na espada, né, de segurar. E eu posso literalmente vir aqui e adicionar mais materiais, tá? Eu não preciso ficar preso. Opa! Eu não preciso ficar preso aqui a apenas esses dois materiais. Eu posso vir aqui. Eu quero que o cilindro aqui, que seja a base de pegar nela, seja outra cor, não seja dourado, seja, sei lá, um vinho amarronzado, alguma coisa assim. Então eu vou vir aqui no modo de wireframe, tá? Vou desselecionar tudo, vou selecionar aqui só o nosso cilindro, ó, e vou dar um assign nele aqui no nosso terceiro material. E você pode vir aqui e renomear esses materiais, tá? 01, 02 e 03. Então basicamente é assim que a gente trabalha aqui com modelagem e materiais aqui dentro do Blender, tá? Então agora ó, a gente consegue ver aqui que a gente criou literalmente um modelo 3D de uma espadinha aqui que a gente poderia já pegar e exportar ela e aplicar ela dentro de um jogo se a gente quisesse, tá bom? Mas basicamente as ferramentas de modelagem são essas que eu mostrei, cara. Praticamente tudo de modelagem, basicamente a maior parte é isso que eu te mostrei, tá? Que a gente usa para fazer modelagem aí, tá bom? Então eu espero muito que você tenha entendido aí os poucos conceitos aí que eu passei aqui sobre modelagem. Se você precisar ir rever a aula, você dá uma olhadinha de novo aí, caso você precise ver mais alguma coisa e tudo mais, caso você não pegou alguma coisa, você pode dar uma olhadinha aí para você entender melhor tudo como está funcionando, beleza? Basicamente é isso, tá? A questão de modelagem. Nas próximas aulas eu vou trazer outras coisas de textura, rigging e tudo mais, outras coisas um pouco mais complexas aí para vocês estarem fazendo, tá? Então mas o modelo base é esse daqui que eu vou estar passando para vocês aí, para vocês entenderem aí como funciona. Depois a gente vai fazer aí alguns modelinhos juntos, tá? Durante esse curso a gente vai fazer uns modelinhos juntos aí. E eu espero muito que vocês gostem de tudo, tá? Eu vou também ensinar vocês a usarem aqui uma aba de modificadores, tá? Para vocês deixar seus modelos muito mais detalhados, adicionar mais detalhes, ensinar bastante coisa para vocês sobre, tá bom? É isso aí, eu espero que vocês estejam aprendendo, estejam entendendo tudo bem exatamente sobre, tá? Fiquem com Deus, até a próxima, falou e fui!